Pessoal, eu vou mostrar para vocês então os passos para eu fazer a importação de arquivo de dados no programa R, tá? Com o intuito da gente ter um dado dentro do R para que a gente possa fazer as análises estatísticas que a gente vai ver nas aulas seguintes, ok? Então eu mandei um e-mail para vocês na semana passada com a apostila do curso e um arquivo chamado experimento.xlsx, um arquivo no Excel. Vocês vão baixar esse arquivo, vão abrir ele, deixa eu só aumentar aqui a fonte, tá? Então, na verdade, isso aqui é um experimento simples. Eu tenho 4 tratamentos que está codificado por letra A, B, C ou D, tá? Então aqui eu poderia codificar também por números 1, 2, 3, 4, o nome do tratamento, tá? Eu aqui no caso codifiquei por letras. Na segunda coluna são as repetições. Então eu tenho 4 tratamentos, 5 repetições, ou seja, 4 vezes 5, eu vou ter 20 linhas, 20 dados. E eu tenho 3 variáveis, DC, AP e MFF, tá? Então não interessa pra gente o que é essa variável aqui, é na área de agronomia, mas imagine que vocês estão montando um experimento na área de vocês, tá? Você está testando 4 tratamentos com 5 repetições e eu tenho 3 variáveis avaliadas. O pesquisador então montou esse experimento, digitou esses dados no Excel, ok? Então a primeira coisa que vocês têm que observar é isso: evitar de escrever na primeira linha nomes extensos, nomes compostos, C cedilha, acento. Então, por exemplo, tratamentos eu codifiquei como trate. Repetição, para não ter que escrever C cedilha e acento, eu escrevi como rep. E as variáveis também eu codifiquei. Então, por exemplo, diâmetro do caule, eu chamei de DC. Altura de plantas, eu chamei de AP. Massa fresca da folha, eu chamei de MFF. Então, daqui para frente, a gente sempre vai trabalhar com arquivo desta maneira. O nome das colunas codificado por letras minúsculas, sem acento, sem C cedilha, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que provavelmente no computador de vocês os números estão digitados com casa decimal vírgula. No meu caso está como ponto, porque o meu computador está configurado para ler número como ponto. De vocês com certeza vai ser vírgula, mas isso não importa, o R vai ler da mesma maneira, tá? Para saber se isso aqui é número ou não, uma forma de saber, você tem que garantir que isso aqui é número no Excel, no seu computador, no seu Excel. Uma forma de você garantir isso é você selecionar as colunas e aumentar o número de casas decimais, ó. No meu computador está aumentando. É sinal de que isso aqui é número. Perfeito? Então eu já mandei o arquivo certo para vocês, tá? Depois eu vou ensinar como é que a gente prepara um arquivo quando a gente copia de um documento do Word. Então a gente não vai se preocupar com isso agora não. Então o arquivo está certo, tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer para fazer a importação de arquivo de dados é na minha área de trabalho ou no meu pendrive, eu vou criar uma pasta. Então eu vou botar aqui nova pasta, eu vou chamar de aula, tá? É muito importante que vocês saibam onde vocês estão salvando as coisas nesse procedimento. Então eu vou pegar meu arquivo Excel, arquivo, salvar como, eu vou manter o mesmo nome experimento, tá? É uma pasta de trabalho do Excel. E onde eu vou salvar? Procurar, área de trabalho, aula, salvar, ok? Então isso não é novidade para ninguém, porque você já vem trabalhando com Windows há muito tempo, ok? Vou fechar assim, a minha planilha, a gente trabalha ou com 2 casas decimais ou 4. Vai depender da precisão que você obteve os seus dados, tá? Do equipamento, se ele deu 2 casas, se ele deu 4.
Então, na verdade, como eu passei para vocês duas casas, a gente vai trabalhar com duas casas decimais, ok? Vou fechar aqui o arquivo, tá? Não fiz alteração nenhuma, não vou salvar. Então, aqui dentro da minha pasta aula, eu tenho o meu arquivo Excel chamado experimento, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, criar um diretório, salvar o arquivo Excel que eu passei para vocês dentro desta pasta. Vamos lá, segundo passo. O R, ele pode importar arquivo Excel, mas geralmente isso dá um pouco de trabalho, pode dar erro. O que a gente faz? A gente transforma esse arquivo Excel no arquivo texto.txt. A experiência mostra que para o R importar o arquivo texto é mais tranquilo, tem menos comandos, dá menos erro. Então eu vou abrir de novo aqui o meu arquivo aula, ok? E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou salvar arquivo, salvar como, eu vou manter o mesmo nome experimento, só que agora eu vou salvar, eu vou clicar aqui, ó. Eu não quero salvar como pasta de trabalho do Excel. Eu vou selecionar isso aqui, texto separado por tabulação.txt. Clico aqui, perfeito? Então vai ser um experimento, texto separado por tabulação.txt. Aonde eu vou salvar? Dentro da aula, tá? Então tá, área de trabalho aula, dentro do meu diretório de trabalho. Vou salvar e vou fechar. Ok? Então, dentro do meu diretório de trabalho agora, eu tenho dois arquivos. Um arquivo Excel, vou abrir aqui para vocês verem. Vou fechar. E um arquivo texto. Ele vai abrir aqui o bloco de notas, tá? Então, repare que agora eu tenho a minha planilha de dados em arquivo texto. A única diferença da minha planilha para o de vocês é que a casa decimais de vocês está separado por vírgula, tá? O meu está separado por ponto. Não há problema nenhum se é ponto ou vírgula. Você só precisa saber como é que está no seu arquivo texto, porque a gente vai precisar informar isso para o R. Ok? Vou fechar isso aqui. Então, dentro do meu diretório aula, eu tenho dois arquivos. Arquivo Excel, arquivo texto. Vou fechar. Então, pessoal, eu passei para vocês o link para baixar o programa R. Vocês têm que entrar naquele link ou escrever no Google Download R. Aí vocês vão baixar o arquivo instalador, né, da versão 4.03, que é a última versão do R. Vocês vão baixar esse arquivo de instalação. Ele é um pouquinho grande, vai demorar um pouquinho. Vocês têm que estar com uma internet razoavelmente boa para baixar isso. Depois que vocês baixarem, vocês vão clicar no arquivo instalador. Vai instalar o programa normalmente, tá? Vão clicar lá em continuar, continuar. E no final, ele vai aparecer aqui na área de trabalho. Vocês vão criar um ícone na área de trabalho. E o meu tá aqui, ó. Às vezes ele cria uma URX32, ou seja, ele cria um ícone para computadores que são 32 bits, ou para computadores que são 64 bits, ele cria dois ícones, X32 e X64. Então no meu computador aqui eu só trabalho com a X64, tá? Tanto faz trabalhar com uma ou com a outra, ok? Então eu vou abrir aqui o programa R, tá? Então na verdade o programa R, ele tem essa janela inicial quando vocês abrem, tá? Ele tem uma informação inicial. Repare que aqui está escrito R Console. Ou seja, todas os resultados, as saídas de dados das análises vão ser mostradas nessa tela, tá? Então aqui ele está mostrando, são informações gerais, né? A versão do R, o ano que essa versão foi colocada na internet, tá? Dá algumas informações, tá? Então, essa informação aqui para nós, ela não tem importância. Para eu apagar isso aqui, eu vou dar Ctrl L. Se eu clicar em Ctrl L, ele limpa essa tela, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão vir aqui em Arquivo, Novo Script.
Já vou explicar para vocês o que é isso. Então, o script, pessoal, é uma tela onde vocês vão colocar as rotinas, os passos para o programa entender e rodar a análise. Eu sempre gosto de fazer a comparação como se fosse uma receita de bolo, tá? Essa janela aqui, script, é como se fosse a receita de bolo, né? Você tem a receita lá no papel, com os ingredientes, o que precisa, as dosagens, os produtos, tal. E o R-Console, essa outra janela, é como se fosse o produto pronto, tá? Você coloca lá a sua receita lá na tigela, bota no forno, o console é como se fosse o bolo pronto. Perfeito? Então, primeira coisa, vocês reparem que tem duas janelas. Uma, o script que eu acabei de abrir, e uma, o R-Console. Então, eu vou botar elas lateralmente, uma em cima da outra. Eu vou vir aqui em janela, dividir na horizontal. Perfeito? Então, reparem que eu tenho duas janelas. Reparem que se eu clicar aqui nessa faixa azul, ativa a minha janela do R-Console. Se eu clicar nessa minha janela daqui de cima do script, ativa essa janela. Então tem que tomar muito cuidado, porque a nossa receita de bolo, o nosso algoritmo para importação vai estar na janela de cima aqui do nosso script, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou botar um hashtag, jogo da velha, e vou escrever assim, importação de arquivo de dados. Então, pessoal, toda vez que eu colocar um hashtag antes de uma frase ou de um comando, ele não vai ter função nenhuma, simplesmente ele está aqui como um título do meu script, tá? Eu até gosto de fazer assim, ó, eu boto uma outra linha em cima, jogo da velha, e coloco esse símbolo de igual aqui, ó, só para me delimitar o meu título da minha rotina, do meu script, tá? Ó. Jogo da velha, hashtag, né? Tô botando o símbolo de igual aqui, como se fosse uma receita de bolo, bolo de laranja. No nosso caso aqui, a nossa receita é aula sobre importação de arquivo de dados. Então, sempre tem que estar precedido de jogo da velha hashtag. Perfeito? O que eu vou fazer? Como eu estou montando meu script, eu vou salvar ele. Eu vou vir aqui em arquivo, salvar como. Então, o que eu vou fazer aqui? Nome, script do meu experimento .txt. Não esqueçam de colocar .txt, porque você vai poder abrir esse script pelo bloco de notas no seu computador, tá? Então, script experimento.txt. Então, onde é que está a minha pasta de trabalho? Lá na área de trabalho, eu tenho um diretório chamado aula. Então, eu vou salvar o meu script experimento.txt dentro da minha área, do meu diretório aula, que está localizado na área de trabalho. Salvo. Tá? Então, repare que aqui o meu script ele já está falando, ó, o endereço. Então, está no C, desktop, tem uma pasta chamada aula. Dentro de aula, eu tenho script exemplo.txt. Eu vou só mostrar aqui para vocês, ó. Se eu abrir aqui a aula, então eu já vou ter 3 arquivos. O experimento Excel, que foi o primeiro que vocês baixaram. Depois a gente transformou para experimento.txt. E agora eu estou trabalhando com o meu script experimento. Ó, vamos só abrir aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Abriu no bloco de notas, eu estou montando ele. Importação de arquivo de dados. Fecho. E vou voltar para o R, tá? Tudo bem, pessoal? Feito isso, o que a gente vai fazer? Essa aula aqui é bem simples. Eu simplesmente vou pegar aquele meu arquivo experimento e vou jogar ele para dentro do R. Então, para essa aula de hoje, nosso objetivo é apenas esse. Então, eu uso um comando, ó, setwd. O que é esse setwd? O que quer dizer esse comando? Eu vou mostrar para o programa R
qual é a pasta que estão os meus arquivos de trabalho. Porque o R não sabe que o meu arquivo de trabalho está dentro dessa pasta chamada aula, ele não sabe. Eu uso esse comando aqui para mostrar. Então, o que é setwd? É como se fosse para eu mostrar o diretório de trabalho, Working Directory, setwd. Então, o que eu vou fazer? Setwd, assim, eu posso até colocar aqui, ó, em cima, um hashtag e colocar assim, ó, comando para alterar o diretório de trabalho, tá? Eu vou colocar até aqui mais um hashtag, ó, vou botar uma linha só para separar. Vou dar um enter aqui, ó. Então tá aqui, pessoal. O título do meu script é importação de arquivo de dados. Esse comando setwd está aqui. É um comando para eu mostrar por R ou alterar o meu diretório de trabalho. Informar para o R onde é que está o meu arquivo que eu quero importar, tá? Então repare que o subtítulo e essa linha aqui de baixo, ela está precedida de hashtag. Ou seja, tudo que está precedido de hashtag é comentário. Repare que o primeiro comando que nós estamos aprendendo, setwd, ele não está precedido de jogo da velha, hashtag. Se tivesse, ele ia entender isso aqui como um comentário, mas ele não está, ok? Então aqui eu vou abrir parênteses. O que vocês vão fazer aqui agora? Vem aqui no Windows Explorer, olha lá. Vocês vão vir aqui, abre aqui o aula, tá? E aqui em cima, pessoal, o Windows está mostrando de onde esse endereço. Ó. Se vocês clicarem aqui ao lado, de novo, ó, olha a setinha do mouse aqui. Eu vou clicar aqui do lado. Ele está me mostrando o endereço c:/usuários/csledo/desktop/aula. Aí para cada aluno aí vai ser diferente em função se você criou sua pasta no desktop, num pendrive, no HD, ok? O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse endereço, vir no R e colar ao lado dos parênteses aqui, ó. Fecha parênteses, tá? Então, eu simplesmente copiei o endereço de onde estão os meus arquivos, ok? Então, tem que ser separado por parênteses, tá? Uma outra coisa, você tem que colocar aspas, ok? Isso é o R. Toda vez que você usa esse comando setwd, ele tem que estar... o endereço tem que estar cercado por parênteses e aspas, tá? Outra coisa, toda vez que tiver uma barra, vocês vão botar duas barras, barra dupla. O R trabalha assim. Você não pode deixar com uma única barra porque vai dar erro. Você tem que deixar como duas barras. Beleza? Feito isso, clica no disquete aqui, ó, para salvar o script. Tá? E aí o que vocês vão fazer? O meu comando ele tá completo. Para eu rodar esse comando e o R ler, eu tenho que deixar o cursor do mouse piscando aqui nessa linha, não importa aonde seja, ou então selecionar e clicar em F5. Então repare que eu vou deixar o meu cursor aqui no final do comando e vou clicar a tecla F5 do computador. Olha o que aconteceu aqui embaixo no meu console. Ele mostrou o meu comando em vermelho. É sinal de que está tudo certo. Eu vou simular aqui erros que vocês podem cometer. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa não colocou barra dupla. Tá? Quando você for dar F5, ele dá a mensagem de erro. Perfeito? Ou seja, eu tenho que colocar barra dupla. Ok? Vamos supor que você esquece de colocar aspas. Vou apagar aspas aqui, ó.
Se você clicar em F5, ele dá erro. Vamos supor que você só colocou uma aspa. Se você clicar em F5, ele dá esse maisinhos aqui, esse mais, ou seja, ele é sinal de que está faltando alguma coisa. Para sair daqui, desse mais, vocês vão clicar aqui embaixo e clicar em ESC, tá? Aí o cursor já aparece aqui normalmente. Então tem que estar, pessoal, com duas aspas, barra dupla, parênteses, para quando vocês derem F5, aparecer só o comando em vermelho sem o aviso de que está dando erro, tá? Então aqui embaixo, como tem muita coisa aqui, eu vou limpar, Ctrl L. Vou vir aqui em cima e dar o F5 de novo, ó. Tá? Ele leu o meu comando. Ou seja, o R já sabe que o meu arquivo de dados está dentro da pasta aula localizado no desktop. Então vamos lá, próximo comando. Comando para visualizar os arquivos. Então repare, pessoal. Olha aqui o hashtag aparecendo de novo, porque isso aqui são comentários. Próximo comando vai ser para eu ver quais são os arquivos que tem dentro do meu diretório de trabalho, tá? Então eu botei um subtítulo e grifei esse subtítulo com esses tracejados, por isso que eu botei hashtag, que o R vai entender isso como comentário, tá? O comando é esse, ó, dir. Abro parênteses, fecho parênteses. Tá? Então é o segundo comando que vocês estão aprendendo. O primeiro é setwd. O segundo é dir. Então quando eu boto o cursor aqui em cima do dir, abro parênteses, fecho parênteses, ó, se eu clicar em F5, ele vai mostrar os arquivos que eu tenho lá no meu diretório chamado aula. Então tá aqui o experimento txt, o experimento xlsx e o script do experimento. Na verdade, ele está mostrando isso aqui, ó. Deixa eu minimizar. O meu diretório de trabalho, se eu clicar, ele tem experimento txt, experimento xls e o script que eu estou montando, tá? Então, na verdade, quando eu venho para o R e dou esse comando dir, ele vai mostrar esses três arquivos, tá? Tudo bem? Então, olha lá. Próximo comando, terceiro. Nós vamos agora fazer a importação do arquivo de dados. Tá aí. Terceiro comando da aula de hoje, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, o comando é esse, ó. Repare. Lá na minha pasta de trabalho, o meu arquivo de dados chama experimento txt ou experimento xls, tá? Quando eu fizer a importação aqui no R, ele vai precisar ter um nome. Perfeito? Eu geralmente chamo de dados, tá? Então repare, esse novo arquivo que vai ser lido aqui no R, ele vai se chamar dados. Aí eu coloco assim, ó, dados igual. Aí eu vou usar esse comando aqui, ó. Em vez de igual, pessoal, vamos usar o seguinte aqui, ó. Símbolo de menor e um tracinho, tá? Isso aqui, pessoal, é um símbolo no R, é uma seta, tá? Tá dizendo que eu vou dar um comando aqui, que esse comando vai fazer o meu arquivo se chamar dados. Eu poderia colocar igual também, tá? Mas vocês vão ver que na maioria dos cursos, nas apostilas que vocês vão encontrar na internet, na minha apostila, ou eu uso igual, ou eu uso uma setinha. Tá? É o símbolo de menor e um tracinho, tá? O comando é esse, ó. read.table, abro parênteses. Aí, pessoal, eu vou copiar
o arquivo que eu quero importar, ó. Então vocês estão lembrados, o experimento XLS não é indicado para ler no R. Eu transformei em TXT, tá aqui o arquivo. Eu vou copiar Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, tá? Então o nome do arquivo ele tem que estar separado por aspas, beleza? Não esquece de abrir o parênteses e fechar o parênteses daqui a pouquinho, tá? Vírgula, tá? E agora eu vou para um outro comando. Repare, pessoal, que o meu arquivo que eu quero importar, deixa eu abrir aqui de novo aqui o experimento, ó. Aqui, ó. O arquivo que eu estou trabalhando, deixa eu abrir aqui no Excel novamente. Repare que a primeira linha é um cabeçalho. Perfeito? É o nome das colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no R aqui agora. Espera rapidinho. Tá? Tá vendo que no meu arquivo de dados tem um cabeçalho, a primeira linha é um cabeçalho. Tá? Então eu vou voltar lá no R e eu vou botar esse comando aqui, ó. Header, de cabeçalho em inglês, true. O que esse comando está dizendo? Que o meu arquivo de dados tem cabeçalho, tá? Header, head, cabeça, header, cabeçalho, true, verdadeiro. Isso aqui é só um comando para dizer que meu arquivo de dados, a primeira linha, é o nome das colunas. Então vocês têm que escrever header como está aqui, ó. E true em letra maiúscula como está aí. Header, letra minúscula, true, letra maiúscula. Eu esqueci de comentar anteriormente, pessoal, mas todos os comandos do R que vocês estão vendo até agora tem que ser digitados em letra minúscula. Tá vendo? Só esse true aqui que na verdade apareceu como letra maiúscula. Perfeito? E para finalizar esse comando, eu tenho que dizer, preste atenção aqui agora, lembra aquele negócio que eu falei que na casa decimal o meu computador está separado como ponto. É bom a gente ver até no experimento TXT, ó. O meu número está separado como ponto, o de vocês está separado como vírgula. Então no meu caso, quando eu vou lá no R, eu boto esse comando, ó, dec, de decimal. A minha casa decimal está separada, no meu caso, eu vou botar ponto. No caso de vocês, vocês vão colocar vírgula, tá? Tome cuidado, atentem para isso. Quem o computador tiver configurado para casa decimal com ponto, vai botar ponto. Quem tiver configurado como vírgula vai colocar vírgula. Então vocês vão colocar vírgula. Eu vou colocar ponto porque o meu computador está configurado como ponto. Fecho parênteses. Tá? Então tome cuidado com esse comando que ele é extenso. A gente vai fazer isso durante o curso inteiro. Então não esquente a cabeça se vocês estiverem apanhando, errando, tá? Só assim que vocês vão aprender. Perfeito? Então, ó, o meu arquivo de dados vai se chamar dados. Eu estou usando o comando de ler um arquivo de dados. Ele vai ler o arquivo experimento.txt. Esse arquivo tem cabeçalho e ele está separado como ponto, no meu caso. Quando eu clico em F5, apareceu o comando em vermelho, dando a entender que está tudo certo com o meu arquivo de dados, tá? Volte aqui em cima, pessoal, ativa aqui o console, ó, não esquece de clicar em salvar, tá? Aqui, ó, eu não estou salvando o meu console. Repare que eu estou salvando o script. Olha a diferença quando eu clico aqui, como fica mais azul. Quando eu clico aqui, fica mais azul aqui o script.
Então, se você clicar aqui nesse resultado e clicar no disquetinho, ele vai abrir uma coisa aqui que a gente não viu ainda, tá? Cancela. Vocês têm que clicar aqui no console e clicar no disquete. Perfeito? Eu vou simular erros que vocês podem cometer. Então, olha lá. Se vocês escreverem table sem o L, digitar F5, ele dá erro, tá? Se vocês esquecerem uma vírgula, ele dá erro. Se vocês escreverem true em letra minúscula, ele dá erro, objeto true não encontrado. Então, pessoal, o R é bom por causa disso. Tudo que você fizer de errado, sempre vai aparecer alguma coisa aqui de problema, tá? Esqueceu uma aspas, ó, vamos esquecer, a gente esqueceu essa aspa aqui. Quando der F5, ele vai aparecer aquele maisinho. Isso aqui é um indicativo que está faltando alguma coisa. Como é que eu saio daqui? Clico o cursor do mouse aqui no console, ó, dou um ESC, já apareceu de novo o símbolo de maior, aí venho aqui e corrijo, ó, tá? Então, ó, vou dar um Ctrl L para apagar tudo que eu escrevi aqui embaixo. Então vai dar certo, pessoal, quando der aparecer só o comando em vermelho, ok? Tá? Feito isso, o próprio comando é hashtag aqui, ó, outro comando que a gente vai apresentar, visualizar o arquivo de dados. Então isso aqui vocês já estão sabendo, ó. Como é comentário, um subtítulo está precedido de hashtag. Eu estou sublinhando aqui para ficar mais apresentável o meu script, precedido de hashtag, tá? Escreveu qualquer coisa, clica no disquetinho para salvar. Então é isso aqui, ó. Se eu simplesmente digitar dados, olha lá, aqui eu criei o meu dados, que foi nada mais, nada menos do que esse comando todo aqui, ele criou. Para eu visualizar o arquivo de dados, basta eu escrever a palavra dados, tá? Então, se eu clicar aqui em F5 de novo, ó, vai aparecer aqui embaixo, no R, o meu arquivo de dados. Tá vendo? Ele está numerando aí 20 linhas, tratamento, repetição, DC, AP e MFF. Repare que a partir de agora, já é mostrado no computador de vocês o arquivo de dados como ponto, tá? Porque dentro do R, ele sempre vai ler um número como ponto, apresentar um número como ponto, porque ele usa o sistema métrico internacional, que casa decimal é separado por ponto. Perfeito? Então, todos vocês que estavam com o arquivo Excel e o arquivo TXT com vírgula, quando vocês entram aqui no R e fazem a importação, vocês informaram aqui que a casa decimal de vocês era vírgula. Ele entendeu, mas como ele cria agora no R, ele vai criar como ponto, tá? Tudo bem, pessoal? E para finalizar, tem um comando aqui, ó, que é para visualizar a estrutura dos dados importados, tá? Não, vou botar só aqui, visualizar a estrutura dos dados. Então aqui é o último comando que a gente vai ver hoje, tá? Ó. Eu uso isso aqui, ó, STR, de estrutura em inglês, structure, STR, dados, tá? Se eu clicar em F5, então ele está informando isso aqui, extremamente importante, tá? A minha primeira coluna, como eu codifiquei ela por letras A, B, C e D, ele está dizendo que é um caractere, um caractere, tá? Um caráter, é qualitativo, é nome, A, B, C, D, tá? É um caráter, um caractere, letra. A repetição, como é 1, 2, 3, 4 ou 5, é um número inteiro, por isso que está essa palavra int, tá? Uma variável discreta, é um número, é um dado
contagem, número inteiro, 1, 2, 3, 7, 9, 10. Isso aqui que tem que estar bem importante. As variáveis, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque vocês só vão conseguir fazer uma análise correta se tiver aqui numeric, de número. Se por acaso vocês colocarem alguma coisa, se o computador de vocês está configurado como vírgula e vocês colocarem ponto aqui, vai dar um problema na hora do arquivo de dados, que ele não vai entender isso aqui como numeric, tá? Então, para quem fez e tá do jeito que está mostrando aqui o meu, caractere, números inteiros e números numeric, tá certo. É um sinal de que vocês fizeram a importação certa. Quem deu erro, eu sugiro que volte e vejam o que vocês estão errando aí, tá? Tudo bem, pessoal? Então, repare aqui agora, ó. Eu vou vir aqui em cima, ativei a janela do script, cliquei no disquete, tá? Aí eu vou dar um Ctrl L aqui embaixo, ó. Tudo bem, pessoal? O que vocês vão fazer aqui agora? Repare que eu limpei o console. O que eu quero que vocês façam? Salva aqui, ó, ativa o script, salva o script. Eu quero que vocês selecionem tudo, tá? E aí clique em F5. Porque vai agora aparecer tudo que eu fiz aqui embaixo, olha lá. Então tudo que é comentário, que é precedido de hashtag, o R coloca como vermelho. Então tá aí, ó, importação de arquivo de dados. Comando para alterar o diretório de trabalho. Então o primeiro comando foi o setwd. Depois eu dei o comando dir. Então o que ele está mostrando de azul aqui são os resultados, ó. Quando eu dei o comando dir, ele mostrou o nome dos meus arquivos, tá? Depois eu usei a importação do arquivo de dados. Depois eu usei o comando dados para visualizar o meu arquivo de dados que está apresentado aí. E depois eu usei o str para ver a estrutura dos meus dados. Então eu finalizei o meu script. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou salvar esse resultado que foi gerado aqui, ó, no console, tá? Então lembrando, se eu clicar nessa faixa azul, eu ativo o meu script. Por exemplo, salvo o meu script. Se eu clicar no console embaixo, tá vendo que ficou mais azul aqui, ó, o console? Eu agora venho aqui em arquivo, salvar em arquivo, e aí vocês vão colocar resultados, experimento, .txt. Não esqueçam de colocar o .txt, tá? Vocês vão escrever resultados, experimentos, .txt, e já vai estar salvo lá na área de trabalho dentro da minha pasta aula, ó, salvar. Então, se vocês olharem aqui no meu diretório de trabalho, eu tenho 4 arquivos agora, ó. O experimento Excel, depois eu transformei esse experimento Excel em experimento TXT, depois eu fui lá no R, criei o meu script, ó, eu vou abrir o meu script aqui para vocês verem, no bloco de notas, ó. Tá tudo aí, a minha receita de bolo, ó. Tá vendo? Vocês podem mandar isso aqui pro e-mail, pro orientador de vocês, pro colega. Então, o script é uma coisa que vocês têm que ter guardado para que vocês possam usar futuramente em outra análise, tá? A minha apostila que eu passei para vocês, a nossa apostila, se vocês olharem, a depender da análise estatística que eu vou utilizar, sempre tem esse primeiro passo aqui que vocês estão aprendendo, que é importar o meu arquivo de dados. Ok? Vou fechar. E agora eu criei um novo arquivo chamado resultados do experimento, ó. Então tudo que foi gerado como resultado está nesse relatório aqui, ó. É isso aqui que vocês vão mandar para o orientador de vocês quando vocês forem fazer as análises de variância, as análises multivariadas, tá? Então é isso aqui. O que vocês têm que fazer? Vocês vão fazer agora para aprender. E eu quero que vocês me mandem por e-mail esses 4 arquivos, tá? O experimento TXT, o experimento Excel, experimento TXT, o script criado e os resultados do experimento, tá?
eu vou mandar um novo arquivo de dados. Vocês vão fazer o exemplo, o experimento que eu mandei para o e-mail para treinar. Perfeito? Vocês vão treinar, ver se vocês estão conseguindo fazer. Se vocês não estiverem conseguindo fazer, vocês vão me mandar e-mail ou pelo zap, tirar dúvida. E eu vou mandar ainda essa semana por e-mail um outro planilha, um arquivo de dados para vocês treinarem. Aí vai estar valendo como avaliação, lista de exercício. Eu vou mandar um novo arquivo de dados e vocês vão ter que mandar por e-mail. Eu vou estipular uma data para vocês me entregarem, provavelmente na semana que vem, na terça, na quarta, eu não sei ainda. Mas vocês vão me entregar e vou ter que me enviar esses 4 arquivos, tá? Sempre o arquivo Excel, o arquivo TXT, o script e o resultado. Tudo bem, pessoal? Então, voltando lá para o R, ó, eu vou fechar agora a minha... Já está tudo salvo lá na minha pasta, ó. Eu vou vir aqui no Excel, no R, e vou fechar, ó. Salvar a imagem da área de trabalho? Não, não é necessário. Perfeito? A qualquer momento, eu posso abrir o meu programa R, tá? Lembrando que ele sempre vai abrir com essa janela de console. Eu dou o Ctrl L para limpar. E agora eu vou abrir o meu script, ó. Eu vou clicar aqui nesse ícone de abrir script. Eu vou lá na minha área de trabalho, dentro de aula. Repare que aqui ele está tentando abrir arquivos com extensão .r. A gente não criou nada com extensão .r. Eu passei a informação para vocês para criar o script com a extensão .txt. Então vocês vão clicar aqui em todos os documentos e vão abrir aqui, ó, script experimento. Vão abrir. Olha aí o script de vocês. Vou colocar aqui em janela, dividir lado a lado. Opa, dividir de lado a lado na horizontal, tá? Vou selecionar tudo aqui, ó, e vou rodar com F5. Então tudo que eu fiz está aqui, tá? A qualquer momento vocês com o script pronto, vocês podem abrir, mandar para o colega, mandar para o orientador e aí vai, tá? É muito comum no meio da pesquisa as pessoas trocarem script. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise multivariada na área de biotecnologia. Aí eu vou procurar na internet, geralmente alguém vai me disponibilizar ou vai estar lá o script, os passos necessários para eu fazer uma análise multivariada com dados de biotecnologia, de marcadores moleculares, tá? Tudo bem, pessoal? Vou fechar aqui e a gente encerra essa aula aqui. Qualquer dúvida, a gente vai se encontrar na próxima semana. Eu vou dar aula para vocês. Ou vocês tiram dúvida por e-mail ou pelo zap, viu? Valeu, pessoal. Abraços.